Intrigas políticas, ecologia, misticismo e, claro, vermes de areia gigantes. Olha, pouquíssimas obras de ficção científica são tão grandiosas quanto Duna, de Frank Herbert. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que esse livro, lá de 1965, continua sendo tão, mas tão influente até hoje. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase aqui. Ela é a chave para entender a saga inteira, sabe? É o epicentro de um conflito que vai moldar galáxias e definir destinos. Mas para entender por que um planeta deserto seria tão importante assim, a ponto de controlar o universo, a gente precisa primeiro entender o que é Duna. Porque assim, Duna não é só um livro, de jeito nenhum. É um universo completo, uma obra-prima tão rica, tão densa, que ganhou os prêmios mais importantes, o Hugo e o Nebula. É uma construção de mundo numa escala que é, uau, épica. E o que faz Duna ser tão especial é justamente essa mistura. Não é aquela ficção científica tradicional que a gente está acostumado. Aqui temos uma trama complexa de intriga política que parece coisa de corte feudal, misturada com uma ecologia super profunda, filosofia, misticismo. É um universo onde cada pedacinho tem um significado muito maior. E para a gente navegar nesse universo, a gente precisa entender as forças que mandam em tudo. Porque em Duna, todo o poder, seja político ou econômico, da galáxia inteira gira em torno de uma única substância. Uma substância preciosíssima. E essa substância é a melange, mais conhecida como a especiaria. Ela não só prolonga a vida e expande a mente. O ponto crucial é que ela é a única coisa que permite as viagens entre as estrelas. Sem a especiaria, o Império Galáctico, bum, ele simplesmente entra em colapso. É, sem dúvida, o recurso mais valioso que existe. E onde é que se encontra essa especiaria toda? Bom, só em um lugar. Um único planeta deserto chamado Arrakis, que também é conhecido como Duna. E isso faz desse mundo super inóspito o maior prêmio de todos, o centro de todo o poder e de toda a cobiça do universo. Agora, por trás dos panos, movendo as peças desse xadrez gigante, estão as Bene Gesserit. Pensa numa irmandade secreta com habilidades sobre-humanas. Elas usam a religião como uma ferramenta de controle e estão tocando um programa genético que dura gerações. Tudo para alcançar os objetivos misteriosos que só elas conhecem. E no centro da ação, a gente tem a rivalidade entre as grandes casas. De um lado, a nobre Casa Atreides, liderada pelo Duque Leto. Do outro, seus inimigos mortais, a Casa Harkonnen, conhecida pela sua astúcia e principalmente pela sua brutalidade. E essa rivalidade, ela está prestes a explodir. No meio de tudo isso está a jornada do nosso protagonista, Paul Atreides. Ele é só um garoto, mas o destino dele está perigosamente amarrado ao destino do universo inteiro. A jornada do Paul é uma montanha-russa trágica e épica. Primeiro, a família dele recebe o controle de Arrakis. Só que é uma cilada. Logo em seguida vem a traição. Os Harkonnen, com uma ajudinha do imperador, destroem a Casa Atreides. Paul e a mãe dele, a Jessica, são forçados a fugir para o meio daquele deserto implacável. E é lá, entre os Fremen, o povo nativo do deserto, que ele vai se transformar no líder e no messias deles, o Muad'Dib. Mas tem mais, muito mais. Paul descobre que ele não é só um herdeiro nobre. Ele é o Kwisatz Haderach, o resultado final de séculos de manipulação genética das Bene Gesserit. Um ser lendário com a capacidade de ver o passado, o presente e vários futuros possíveis. O ponto é, o poder dele é imenso, mas também é um fardo terrível. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. Duna é muito mais que uma simples jornada de herói. É uma exploração profunda de ideias complexas, ideias que conversam com a gente até hoje. O livro fala de ecologia, da luta pela água, da política e de como a religião é usada para controlar as pessoas. Ele explora a batalha do Paul contra um destino que ele consegue ver, mas que talvez não consiga escapar. E, o que talvez seja o mais importante, Duna desconstrói a ideia do herói. A ascensão do Paul não é uma vitória bonitinha, sabe? Ela tem um custo terrível, uma guerra santa em nome dele que vai matar bilhões de pessoas. Então, por que Duna continua tão vivo? Por que a gente continua falando de um livro de 1965? A resposta está na profundidade dele, na relevância que nunca acaba. Um jeito bom de entender o porquê de tanto sucesso? Pensa em Duna como se fosse um Game of Thrones no espaço. Tem toda aquela intriga, a luta brutal pelo poder, mas com uma camada de ecologia profunda, de profecia e de estratégia que torna a obra única,
Muitas das ideias que a gente vê nas grandes sagas espaciais de hoje nasceram ali, nas areias de Arrakis. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. O Paul Atreides, ele vê os futuros possíveis, incluindo um em que a Guerra Santa dele causa a morte de bilhões de pessoas. E mesmo assim, ele escolhe seguir esse caminho? Então, ele é um herói ou ele é um messias sangrento? É essa ambiguidade moral no coração de Duna que a transforma numa obra-prima inesquecível.